Seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre análise e projeto de software. Na aula de hoje, nossa aula 4, nós vamos conhecer o processo unificado. Então essa é a nossa agenda, Na aula passada nós vimos o processo cascata e na aula de hoje vamos ver sobre o processo unificado. Então o que veremos nessa aula, Eu organizei essa aula da seguinte forma. Primeiro nós vamos entender melhor, eu falei um pouco na aula passada, mas nessa a gente vai entender melhor um pouco o que significa ciclos de vida. Depois eu vou abordar o contexto histórico do RUP, filosofia ou princípios do RUP, como funciona o RUP, quais são as orientações que ele prega, quais são os artefatos gerados em cada fase do RUP, ou seja, documentos, diagramas, as vantagens e desvantagens do RUP. Sim, existem desvantagens também, mas essa desvantagem está condicionada a alguma coisa, Por exemplo, se você aplica errado o RUP, aí sim seria um problema utilizá-lo. Como o RUP está atualmente, Como ele é considerado, como ele é utilizado atualmente e minhas considerações finais. Bem, pessoal, sobre ciclos de vida, Como eu mencionei na aula anterior, ao encadeamento das diversas fases de um processo, nós damos o nome de ciclos de vida a esse encadeamento das diversas fases de um processo. Então, existem diversos modelos de ciclo de vida recomendados, pensando nisso, E basicamente a diferença entre um e outro está na maneira como as diversas fases são encadeadas. Então a maneira como as diversas fases são encadeadas, aí é onde está a diferença de um ciclo de vida de um processo para um ciclo de vida de outro processo. E a diferença está também na filosofia e princípios que norteiam cada processo. Ou seja, na forma de como se enxerga que devem ser tratadas as diversas atividades de um processo. Então, nós vimos na aula passada, que o modelo de ciclo de vida do processo cascata, o Waterfall, pode trazer muitos problemas à maioria dos perfis de projetos. Então, na aula de hoje, conheceremos um pouco como é o ciclo de vida do processo unificado, ou UP, do inglês, Unified Process. E um detalhe aí sobre o ciclo de vida do UP, O UP, ou P, ele executa vários ciclos de vida ao longo do seu processo. E isso é devido a uma das suas principais características, que é a iteratividade, que você entenderá melhor ao longo de toda essa aula, o que significa iteratividade. Então, um pouco do contexto histórico, Em 1995, o UP foi proposto por três amigos, Randy Bock, James Humbaug e Ivar Jacobson. E o UP foi... O P, foi um resultado de extensa experiência acumulada por esses três amigos, como ficaram famosos. Então esse termo três amigos, foi até um apelido que eles ganharam na época. E todos eles faziam parte da empresa Rational Software Corporation. Então por esse motivo, o UP também pode ser conhecido como Rational Unified Process, ou RUP, Para português, Processo Unificado da Rational, ou Processo Unificado Rational. Por isso, a gente pode chamá-lo também de RUP, tá bom? Então você vai ver durante a aula eu chamando um momento de RUP, outra hora eu chamando de UP, então tanto faz, pessoal. E outra coisa interessante sobre o RUP é que, para apoiar a modelagem dos artefatos, dos diagramas e modelos, a OML foi lançada em 96, pela Rational, ou pelos três amigos, Portanto, o RUP é fortemente baseado, embora não necessariamente, em um ML, ou seja, utiliza uma abordagem de orientação a objetos em sua concepção e é projetado e documentado utilizando a OML para ilustrar os processos. Porém, em 2003, a Rational, incluindo os direitos do RUP, foi comprada pela IBM, a tão famosa IBM que todo mundo conhece. Portanto, o RUP também pode ser chamado de IBM Rational Unified Process, ou IRUP. Só que aí é pouco conhecido dessa forma, raramente é mencionado como IRUP. A grande maioria da literatura sempre vai mencionar como RUP ou UP, como eu já falei. Então, pessoal, voltando ao ponto dessa aula, o RUP tem como principais características ser incremental e iterativo. Incremental significa que aquele software é construído e entregue em pedaços, até constituir e integrar um conjunto de funcionalidades completas, ou software completo. E isso significa, na prática, que o cliente vai recebendo um pedaço ou uma funcionalidade do software de cada vez, até chegar a receber um software completo. Então, o cliente não recebe o software apenas ao final do processo, como um processo cascata, E iterativo significa que, através de pequenos ciclos de vida, o que eu falei lá no início da aula, que correspondem a uma iteração, então existem várias iterações ao longo do processo, vários ciclos de vida. O software é melhorado através da correção ou da adição de mais detalhes em uma funcionalidade específica. Quando a iteração dessa funcionalidade fica pronta,
resulta em um incremento no software, daí ser incremental, né? Então isso significa na prática que um pedaço do software é lapidado aos poucos. Imagine uma funcionalidade que ficou pronta e entregue para o cliente testar, e o mesmo cliente sugeriu mudanças nessa funcionalidade. E essa mesma funcionalidade volte novamente para o mesmo ciclo para serem acrescentados detalhes e mudanças solicitadas com a experiência adquirida tanto pelo pessoal como pelo cliente, né? Tanto pelos analistas como pelo cliente. Então é importante imaginar uma comparação com a engenharia civil. Para melhorar aí o entendimento, né? Vamos fazer essa comparação com a engenharia civil. Em uma obra civil, é muito difícil e problemático repetir o mesmo processo, né? Para ajustar ou acrescentar algo em uma parte da obra. Mas a entrega em pedaços ou por partes é possível, e uma prática comum na engenharia civil. Entregar por partes é sim possível, mas fazer ajuste no que já está pronto, aí é muito problemático. Então, logo, tendo isso em mente, uma obra civil possui a característica incremental, bem definida. Porém, não consegue ter a característica iterativa, como na engenharia de software, como os softwares, porque isso é muito problemático e muito caro. E ainda corre o risco de não ser viável e ter que destruir essa parte da obra, né? Quebrar a parte da obra para refazer novamente. Então veja, iteratividade em coisas físicas não é viável e não é bem-vinda. Então a gente aprende o que com isso? A gente enxerga o que com isso? Que essa é a grande vantagem do software para uma obra civil, né? Ou até mesmo para uma confecção de um produto em uma linha de produção. O software, por ser virtual, os ajustes iterativos são realizados de forma mais tranquila e mais rápida, apesar de dar uma dor de cabeça também, né? Porém, é claro, se for feita de forma incremental, por partes, em pedaços, e não somente ao final, pois aí sim, se for ao final, pode gerar transtornos e alto custo, como o processo cascata tem essa característica, né? Então é isso, pessoal. Se pudéssemos destacar duas principais características do RUP, seria interativo e incremental. E isso aí, essa característica foi base para todos os outros processos que surgiram na engenharia de software. E vocês vão ver o porquê ao longo de toda essa disciplina. Vocês vão perceber que as duas características norteadoras de todos os processos são essas duas: iteratividade ou iteração e incremento. Traduzindo, entregar o produto aos poucos ao cliente e não apenas ao final, para que ele teste antes, né? E para que os problemas sejam corrigidos antes. Então, só reforçando mais uma vez e resumindo aí, pessoal, o que seria iteração e incremento. Eu gosto de reforçar bastante essas duas características porque é extremamente importante conhecê-las bem. Então, iterações refere-se a passos e incrementos à evolução do produto. Então percebam que a cada funcionalidade ou a cada caso de uso construído, o processo se repete, até o software estar inteiramente incrementado. Então há essa repetição do mesmo processo para cada funcionalidade, iteração. O software vai evoluindo, vai sendo adicionado mais funcionalidades e vai crescendo, incremento. E aí a gente volta lá para o início dessa aula, né? A cada repetição do processo, em cada iteração, acontece um novo ciclo de vida, ou seja, se repete o mesmo processo para uma nova funcionalidade ou para a melhoria da mesma funcionalidade, pode ser também, o que acontece muito. Então, o processo RUP ele é baseado nos seguintes princípios e filosofias. Todo processo ele vai ter princípios e filosofias, ou filosofias, né? Tanto faz dizer princípios ou filosofias. Então, o RUP ele tem 4 princípios em sua filosofia. Ele é dirigido por caso de uso, ele é centrado na arquitetura, ou estrutura, né? Também poderia dizer. Ele é iterativo e incremental, como eu acabei de explicar para vocês, de reforçar bastante para vocês, né? E ele é orientado a riscos. Então são esses 4 pilares aí dos princípios ou filosofias do RUP. Então, dirigido por caso de uso, né? Significa que o desenvolvimento é planejado e organizado sobre uma lista de casos de uso. Os casos de uso, né, os diagramas e documentos, é base para todo o restante do processo. Centrado na arquitetura, significa que o processo o processo de desenvolvimento, né, de fato, leva à construção de uma arquitetura de sistema que permite a implementação dos requisitos. Então, essa arquitetura ela é baseada na identificação de uma estrutura que é iterativamente construída a partir de um modelo conceitual, que eu apresentei lá nas aulas passadas para vocês, sobre o modelo conceitual, né, onde a gente tem cada estrutura da informação bem definida e uma relacionada com as outras. Então, toda essa estrutura, toda essa arquitetura
arquitetura centrada, ela vai servir de base e diretamente de base para a construção do software. Então o Rup ele foca muito na arquitetura, né? A arquitetura tem que ser bem feita. Iterativa e incremental, como eu já falei para vocês, o desenvolvimento é dividido em iterações ou ciclos de desenvolvimento. A cada iteração, novas características são adicionadas à arquitetura do sistema, ou corrigidas ou refinadas, né? Deixando-a mais completas e mais parecida com a forma final do sistema desejado. Então, dessa forma, as correções e refinos são realizados imediatamente assim que detectados, e não deixando somente para o final, como o modelo cascata acontece muito. Não é nem que acontece, é que na própria filosofia do processo cascata, no próprio princípio dele, ele orienta isso, a ser somente ao final. Mas é do perfil do projeto, né? Para pequenos projetos, e aí, pensando assim, a gente releva. Não é um processo também que deva ser demonizado, o cascata. Não. Se aplicado de acordo com aquele perfil de sistema, ele vai ser bastante útil, como eu falei na aula anterior para vocês. Então não vamos demonizar tanto assim o cascata. Para a maioria dos softwares, sim, ele não vai ser recomendado para a grande maioria, mas vai ter aquelas situações que a gente vai precisá-lo utilizar. E orientado a riscos, é muito importante também esse aspecto, esse princípio aí do Ruppel. Isso porque os elementos ou as funcionalidades de maior risco para o projeto são tratados o mais cedo possível. Isso é muito interessante. Por exemplo, casos de usos mais complexos ou funcionalidades mais complexas ou críticas, né, são identificadas. Então, na primeira fase do Rup são identificados esses casos de uso, essas funcionalidades mais complexas ou mais críticas, que são sujeitas a mais erros. Então, identifica-se esses casos de uso, usam critérios de prioridade, uma lista de prioridades, e vai implementando ou detalhando aqueles que são mais críticos. E aí, dessa forma, fica muito mais fácil tratar os problemas que são mais complexos, logo no início, né? Então, vamos lá. Como funciona um processo Rup, né? Como é o funcionamento dele? Então, pessoal, dentre os processos que a gente já viu até agora, né? O da primeira aula, né? Que eu falei que ele é um pouco generalista, né? Que ali eu não me apeguei a nenhum processo oficial, de fato, né? E aí na segunda aula, sim, a gente abordou sobre o processo cascata. Foi na aula anterior, né? Esse sim, ele é oficializado, digamos assim, né? E aí você viu que ele é simples de ser entendido, é bem simples. Já olha só o Rup, como é a ilustração dele, ó. Como é que ele se organiza? De cara a gente já se assusta, né? Mas como é que eu vou entender esse processo aqui? Então vamos lá, pessoal, vamos lá por partes, né? O Rup parece assustar à primeira vista, assim, mas é porque ele é bem elaborado. Mas vocês vão perceber aos poucos que ele é simples, é fácil de se entender. Então, a princípio, aqui a gente pode já destacar as fases do Rup, né? Que são 4 fases: a fase de concepção, a fase de elaboração, a fase de construção e a fase de transição. Então ele é dividido assim nessas 4 fases. E a cada fase, por exemplo, na fase de concepção, acontecem ou são aplicadas, são trabalhadas, né, as disciplinas, ou o que a gente chama também de fluxos de trabalho. Então, por exemplo, na fase de concepção, ou poderia ser chamado também de fase inicial, né, vai ser trabalhado cada disciplina dessas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciplinas, né? Então vai ser trabalhado aqui a modelagem de negócios. Eu vou explicar já já sobre cada disciplina dessa. Então vai ser desenvolvida aqui, vai ser trabalhada os requisitos, a análise de desenho, isso de todo o projeto ou de forma geral, né, o projeto, não apenas uma funcionalidade específica, isso na fase de concepção. Então a implementação, vai ter detalhes aqui de implementação, e aí nessa aula também eu vou falar para vocês quais são os artefatos que são produzidos em cada disciplina dessa. A implantação e aqui o gerenciamento, né, a parte de gestão de projetos, né, a parte de gerenciamento e configuração de mudanças, a parte de gerenciamento de projeto e a parte do ambiente. Como eu falei, eu vou explicar já já sobre cada uma dessas disciplinas. Então veja que o início ou a fase de concepção é apenas uma única vez. Todo o projeto, todo o sistema de informação, né, todo o escopo do sistema de informação do cliente, ele é produzido uma única vez e de forma rápida também, é recomendado que seja de forma rápida, forma breve nessa fase de concepção. Não pode gastar muito tempo aqui. Isso é um dos princípios do Rup também. Isso é uma das orientações do Rup. Não é como o processo cascata que a gente passa muito tempo na fase inicial, porque ela não pode voltar para a fase inicial. E aí, por não poder voltar, tem que ficar perfeita, tem que documentar tudo, detalhar tudo.
Já aqui no RUP não, a gente vai ver que esses mesmos artefatos produzidos aqui, eles podem ser acrescentados, feito melhorias, feito correções nas outras fases aqui. Perceba também, pessoal, que aqui na fase de concepção, na primeira fase, veja que existem as ênfases das disciplinas, existem os focos diferenciados para cada disciplina. Então aqui na fase de concepção eu vou ter um foco mais na modelagem de negócio, ou seja, a negociação com o cliente, né? Entender como é que funciona o sistema dele, entender toda a documentação da empresa, tudo que o cliente quer, de forma, como eu já falei, breve, rápida e objetiva. Veja que tem uma ênfase também aos requisitos, os casos de uso serão produzidos aqui, os casos de uso de alto nível, ou seja, sem tantos detalhes, porque mais detalhes vai ser na fase de elaboração. E aí a análise e o desenho, como aqui dá muito trabalho, já não faz tanto na fase de concepção. Até porque se você perder muito tempo aqui, pode ser que não seja viável a sua empresa seguir com esse projeto ou desenvolver esse projeto. Pode ser que não seja interessante para vocês e aí você perdeu muito tempo aqui e o projeto foi abandonado, ou seja, gastou tempo, perdeu dinheiro, né? Isso também é um dos objetivos de não se documentar tudo no início, na fase inicial. Vamos conversar com o cliente, vamos entender o que ele quer, né? Vamos rabiscar, fazer literalmente aqui rabiscos, uns documentos simples, sem tantos detalhes. Essa disciplina de análise e desenho, vocês podem encontrar também aqui como análise e design. Por que eles chamam design e não projeto, né? Como a gente é acostumado a ver. Porque projeto no português tem outro sentido, né? Um sentido mais amplo. Já aqui o objetivo é diferente. O objetivo realmente é desenhar, digamos assim, né? Ou seja, elaborar artefatos, desenhá-los, modelá-los, digamos assim. Então é esse o sentido. Apesar de que o desenho e o modelo tem esse sentido de projeto também, né? Mas eu acho que vocês entenderam aqui, né? Por isso, em livros, nas literaturas, vocês vão ver análise e design, e não análise e projeto, traduzindo de forma assim, literal. Então veja, a implementação, teste, implantação já não é dado tanta ênfase aqui. Já no gerenciamento de projeto, ambiente, sim, já é dado um pouco mais de ênfase aqui. Ou seja, é aqui que vai dar prioridades a determinados casos de uso, como eu falei para vocês, né? Casos de uso mais complexos. Então aqui vai ter todo um planejamento de quais casos de uso ou funcionalidades vão ser atacadas logo no início da implementação. E aí partimos para a fase de elaboração. Então chegou aqui na fase de elaboração, veja que aqui começam as iterações. Ou seja, veja que a mesma fase é repetida uma e duas vezes, até 3 vezes ou mais, depende da necessidade. Então veja que todas as outras fases, a partir da elaboração, a fase de construção e transição, ela possui iterações, elas se repetem, para o mesmo caso de uso ou funcionalidade, ou para um novo caso de uso. Então vamos lá, aqui chego na elaboração 1, na primeira iteração da primeira fase, que é a elaboração. Então aqui na modelagem de negócios vai pegar todos os artefatos ou documentos produzidos na concepção e veja que a ênfase aqui continua grande, né, na elaboração. Aqui sim, bateu o martelo, decidiu que vai continuar com o projeto e aí sim pode começar a trabalheira, né? A gente vai detalhar muito mais aqui o documento, com mais detalhes, acréscimos, outros artefatos podem ser adicionados aqui, como já falei, eu vou apresentar para vocês mais adiante esses artefatos que são produzidos. E aí vai para a disciplina de requisitos, acrescenta-se mais artefatos, mais detalhes. Análise e design, ele também é muito elaborado aqui. Ou seja, vai dando mais detalhes com maior ênfase ou menor ênfase aqui nas disciplinas. Só um detalhe, cada disciplina dessa, a gente vai ter atividades dentro delas. Então essas atividades são justamente todo o esforço para se produzir os artefatos. E essa produção dos artefatos, como se documentar, como se comportar diante de cada fase dessa, de cada disciplina, melhor dizendo, dessa, aí o RUP tem uma orientação para cada disciplina dessa. Então veja, não dá para explicar o RUP por completo em uma aula só. O RUP merecia um curso só para isso. É tanto, né, que tem vários especialistas que dão consultorias à empresa para aquelas empresas que querem implantar o RUP ou outros processos também. Existem especialistas de cada processo. Existe especialista do RUP, existe especialista do Scrum, que está até na moda aí, especialista do Scrum, que se dizem consultores e prestam consultoria para uma empresa, orientando aquela empresa como ela deve implantar tudo isso. Então veja, não é fácil você conhecer
ao pé da letra todo o processo. Mas depois que você conhece, depois que você tem a experiência dentro da sua empresa, isso acaba sendo tranquilo. Então aqui nessa aula a gente vai ter apenas uma visão um pouco mais detalhada sobre esses processos, tranquilo? Então vamos lá, chegou aqui na elaboração 1, né, na primeira iteração da fase de elaboração. Vamos supor que não ficou tão bom a documentação, né? Mostrou para o cliente, ó, entregou para ele alguma coisa que você deseja que melhore aqui, que acrescente. O cliente vai olhar para toda aquela documentação, né, e vai sugerir mudanças ou alterações, melhorias, ou vai até tirar alguma coisa, não sei, acontece muito também. E aí, se necessário, parte para a elaboração 2, ou seja, para a iteração 2. Aí o ciclo se repete novamente, por isso que eu falei para vocês, né? O RUP ele tem vários ciclos de vida ao longo do seu processo. Então veja que aqui a ênfase já diminui um pouco na disciplina de modelagem de negócios, nessa parte aqui, né? Os requisitos também já diminuem um pouco. E assim por diante, faz todo o detalhamento, todas as correções, pronto, finalizou a elaboração, o gerente de projeto já pode seguir para a fase de construção. E aqui na fase de construção, né, é onde vai dar uma ênfase maior em toda essa parte da arquitetura do projeto, ou seja, da estrutura do projeto. Como o próprio nome da fase já diz, né? Construção. A ênfase agora é construir. Não significa que vai só implementar código. Você pode ver aqui que a disciplina de modelagem de negócios ela pode sofrer também alterações. Os requisitos podem sofrer, ou seja, os artefatos. E aqui vai se desenvolver alguma coisa, por exemplo, um protótipo de tela que pode também, esse protótipo pode ser feito na fase de elaboração, pode, tranquilamente, mas ele pode ser melhorado aqui na construção. Por exemplo, já fazendo integração com o banco de dados, algumas integrações simples, uma tela sem tantas frescuras, já funcionando algumas coisinhas, e aí vai fazendo, aqui sim, você pode pegar apenas uma funcionalidade e desenvolvê-la, né? Então é isso, desenvolve aquela funcionalidade, entrega para o cliente ao final, o cliente vai sugerir melhorias ou não para aquela pequena funcionalidade que você considerou como de risco, né? Ou seja, mais complexa. Lembra que lá na fase de concepção isso foi definido, na fase de elaboração isso foi ainda melhor definido, porque aqui valeu a pena, né, detalhar mais, porque já foi decidido que vai continuar com o projeto. E aí chegou aqui, entregou para o cliente não, tá perfeito, não precisa de melhorias, é isso mesmo, gostei. Então a equipe pega a próxima funcionalidade que foi definida na elaboração e na concepção e pode ter sido até melhorado aqui também, mudado as prioridades dessas funcionalidades. E aí, com essa nova funcionalidade a ser implementada, o ciclo se repete novamente para a mesma. São acrescentados detalhes e tudo mais. Veja que ainda com maior ênfase nas primeiras disciplinas, né? Modelagem, negócios, requisitos, desenho, implementação. Agora, mais veja que a implementação aqui, ó, ela ganha uma ênfase bem maior, porque você está na construção, né? Aqui já aparece código, com certeza já aparece código aqui nessa disciplina de implementação. E o gerenciamento de mudanças, ó, já começa a ter uma ênfase também maior na fase de construção. E assim por diante, pessoal. Vamos supor que essa segunda interação aqui, essa segunda funcionalidade a ser implementada, o cliente não gostou tanto, sugeriu algumas mudanças, melhorias, teve pensamentos diferentes, ó, mudou de ideia em relação à concepção, em relação a lá na fase de concepção ao que ele falou. E aí, beleza, tranquilo, o RUP permite isso. O RUP permite mudanças, ele foi projetado para isso. Então, a equipe não vai se frustrar se o cliente mudar de ideia ou sugerir correções ou mudanças aqui, né? É tolerante a mudanças o RUP. E aí, beleza, a equipe vai pegar essa funcionalidade ou esse caso de uso ou esse requisito e vai começar novamente um ciclo de vida para ele, para fazer essas mudanças, essa melhoria. Tá ok? Então, acho que a esse momento já tem ficado claro aí para vocês o que seria iterações. E aqui quando chega na fase de transição, veja que as disciplinas de modelagem e requisitos ela não tem tanta ênfase, mas pode acontecer de fazer alguns ajustes aqui na transição. A transição é justamente aquela fase de incrementar a funcionalidade ao produto final, né? Então aqui os artefatos vão ser mais elaborados nas disciplinas de gerenciamento de projeto, de ambiente, de implantação. Ou seja, já começa a implantação de fato com o cliente, claro, por iterações, né? Aos poucos, sendo incrementado. Então veja que aqui você tem a interação 1, a interação 2. Aqui se limita a 2, mas pode ter mais também. Então, pessoal, ó, acho que ficou claro para vocês o seguinte, embora sequenciais no tempo, né? Ou seja, linear no tempo, as fases
do RUP, essas fases elas não devem ser confundidas com as fases do modelo Waterfall ou cascata, que lá, né, a especificação dos requisitos deve ser concluída antes do design ou do projeto ou do desenho, e o design deve ser completado antes da construção e assim por diante. Como eu já falei para vocês, uma nova fase só começa no cascata se a fase anterior for completamente construída, realizada. Então no RUP não. A especificação de requisitos, projeto, construção e outras atividades são realizadas em todas as fases com diferentes ênfases. Ou seja, as disciplinas os fluxos de trabalho são realizados em todas as fases com diferentes ênfases. Então veja, parece ser complexo, mas eu não diria complexo, eu diria que é bem elaborado, muito robusto. Então é isso, pessoal. Resumindo o RUP, né? Essa robustez do RUP, se é possível resumi-lo, as fases de elaboração e construção são realizadas em iterações, como eu falei para vocês. A parte da elaboração e da construção e da transição também, né? São realizadas em iterações. E aí uma iteração deve ter como objetivo desenvolver um ou mais casos de uso, ou uma ou mais funcionalidades, implementar mudanças solicitadas ou mitigar, diminuir riscos selecionados. Durante uma interação, casos de uso são expandidos, são detalhados, e a informação que se aprende com eles é incrementalmente incorporada ao produto final. E aí espera-se que a fase de elaboração lide com os maiores riscos do projeto. Detalhe bem esses casos de uso de maior risco, que são os casos de uso mais complexos, mais arriscados, né, que possam afetar a arquitetura do sistema de forma significativa. No entanto, a fase de construção se concentra em produzir código para a aplicação completa e em implementar as mudanças solicitadas. Como eu falei para vocês, espera-se que na fase de elaboração essa arquitetura seja bem definida, bem refinada, para que quando chegue na construção, você pode ver aí, né, que a parte de requisitos, desenhos, análise e design até que é bem enfatizada, mas é a disciplina de implementação que é mais enfatizada. Então, a arquitetura na elaboração já deve estar bem definida, para quando chegar na construção, apenas a disciplina de implementação seja dado ênfase e seja gasto aí um maior tempo, e não perca esse tempo ainda definido alguma coisa da arquitetura. Então a gente pode ver isso, né, aqui resumindo mais uma vez, sobre aqueles princípios do RUP, dirigidos por caso de uso, centrado na arquitetura, iterativo e incremental e orientado a risco. A gente pode ver cada uma dessas 4 filosofias ou princípios, a gente pode ver sendo exposta aqui em uma imagem, né, no modelo do processo RUP. Então na fase de concepção a gente tem uma boa elaboração dos casos de uso, na fase de elaboração a gente tem uma boa definição da arquitetura do sistema, né, aqui da arquitetura do sistema, orientado à arquitetura, orientado a casos de uso. Aqui também acontece a priorização dos casos de uso, ou seja, a questão do risco, orientado a riscos. E aqui quando chega na construção aí é bem mais tranquilo, porque o código vai ser mais simples de se fazer, vai ter menos trabalho, porque já está bem documentado nas outras fases anteriores, e é possível fazer refinos nessa documentação, nesses casos de uso, nessa arquitetura, porque a questão da interação ela proporciona essa facilidade, né? Ou seja, é uma funcionalidade por vez, então isso fica mais fácil de se fazer, mais tranquilo. E aí, como eu prometi a vocês, pessoal, os artefatos que são gerados nesse processo, né? Então, durante os fluxos de trabalho ou das disciplinas, podem ser produzidos vários produtos de trabalho, ou seja, vários artefatos, contendo informações sobre o processo. Então, tá aí uma possível lista de artefatos. Não significa que vão ser todos esses, depende do perfil da empresa, depende da estratégia e da experiência dessa empresa, desse gerente de projetos, dessa equipe de projeto. Então, na fase de concepção, pode ser gerado esses documentos aqui, ó, todos esses documentos. Mais uma vez, nem sempre são todos, depende do objetivo da empresa, depende do perfil do projeto, depende do perfil da empresa. Então a gente pode ter o documento de visão, que eu já apresentei para vocês, né, de visão geral, o modelo inicial de caso de uso, e não aquele caso de uso detalhado. A gente chama também de caso de uso de alto nível, um glossário inicial do projeto, contendo algumas definições de alguns conceitos da empresa, né, alguns termos da empresa, um caso de negócio inicial, uma avaliação inicial de risco, que eu falei para vocês, a prioridade dos casos de uso inicial, né, que aqui vai ser mais detalhado na outra fase
fase de elaboração, um plano de projeto com fases e iterações. É planejado toda a parte de iterações, quais vão ser as iterações, como vão ser organizadas essas interações pela equipe, um modelo de negócio, se necessário, né? E um ou mais protótipos, ou seja, na fase de concepção já pode criar algum protótipo aí, claro, simples, né? De alto nível, muito simples, sem tantos detalhes. Não pode se gastar tempo na fase de concepção. E aí, quando chega na fase de elaboração, a gente produz ou melhora, né, os artefatos que são produzidos na fase de concepção, e aí a gente vai ter um modelo de caso de uso e aí mais detalhado, né, com maior ênfase, os requisitos suplementares, incluindo os não funcionais. Vai ser produzido também um modelo de análise, a descrição da arquitetura do software, veja que eu falei para vocês, que é na fase de elaboração que dá uma ênfase maior à arquitetura do software, ou seja, como é que se vai escrever esse software, né, a nível de código. É feito um protótipo arquitetural executável, então veja que aqui o protótipo ele já ganha mais cara de software, né, de aplicativo de fato, um modelo de projeto preliminar, lista de riscos revisada, um plano de projeto e um manual preliminar do usuário, porque aqui já vai ter entregas ao usuário, né, de um software já executável. Então é interessante que se tenha um manual preliminar do usuário para que ele saiba como mexer com aquela funcionalidade que foi entregue a ele, para ele testar. E aí chega na fase de construção, a maior fase de todas, né? Aqui sim deve gastar mais tempo do que nas outras. Não é como o modelo cascata que gasta mais tempo documentando do que produzindo. Então essa é uma das filosofias dos processos mais modernos, como a partir do RUP, né? É XP, Scrum, principalmente o XP. O foco é mais na construção, o foco é mais no código. Então aqui nas primeiras fases elas precisam ser bem objetivas e bem sucintas, sem tantos artefatos assim. Como eu falei para vocês, aqui tem muitos, mas você pode selecionar alguns apenas para a sua necessidade. E aqui na construção a gente vai ter, né, um modelo de projeto, componentes de software, incremento integrado de software, um plano e procedimento de testes, isso aqui é muito importante, um caso de teste, documentação de apoio, ou seja, manuais do usuário, manuais de instalação, descrição do incremento atual. Isso aqui a gente já imagina que seria na disciplina de gerenciamento, né? E por fim, na fase de transição, a gente teria produzido um incremento do software entregue, aqui é a grande fase, né? A tão esperada fase, principalmente pelo cliente, o relatório de teste beta, ainda de teste, né? Não definitiva, realimentação geral do usuário, ou seja, modificar ou adaptar a compreensão dos requisitos do projeto, ou seja, modificar ou adaptar a compreensão dos requisitos do projeto. E é isso, pessoal, veja só a quantidade de artefatos que são produzidos, né, nessas fases. É bem organizado, bem objetivo. Então veja, né, é muito interessante na engenharia de software. É claro que cada empresa ela pode seguir o seu caminho, fazer da sua forma, como bem entender, mas é interessante, né, a gente adquirir experiência de especialistas que viveram muito tempo das suas vidas dedicadas a esses projetos. Ou seja, como entregar um software de sucesso da melhor forma possível, né, para diversos perfis de projeto. Então tá aí. O RUP, né, um processo da engenharia de software, é isso, é uma prescrição, é uma orientação de uma experiência que foi tida e agora sugerida por esses especialistas, né? E aí cabe a nós termos paciência para estudar como é que eles orientam isso, paciência para adaptar a nossa necessidade e aí paciência em adquirir a experiência para ir aperfeiçoando esse processo ao nosso modo. Então é muito importante vocês terem isso em mente. Não precisa seguir o processo à risca, mas o processo vai ser adaptado à sua experiência. Então, diante de tantas vantagens que o RUP possui, eu destaquei aí apenas 4 principais, que a primeira dela é que o RUP ele é muito popular, né? Ele é bastante utilizado. É um dos modelos mais usados em projetos modernos de desenvolvimento de software. Segundo, ele é extremamente robusto e bem estruturado, é completo. E apesar dele ser completo, você vai ver mais adiante que ainda acrescentaram muito mais coisas nele aí, gerando alguns problemas, vocês vão ver mais na frente dessa aula. E baseado em um ML. Então, por fazer uso da UML, a facilidade de compreensão dos requisitos aumenta, né? Fica mais fácil compreender os requisitos. Com os diagramas fica bem mais fácil. Tanto para os clientes, né? Fica fácil, como para os analistas de desenvolvimento. Apesar de alguns diagramas serem bem específicos para a equipe de desenvolvimento, né? Um cliente vai pegar um diagrama de classes e ele não vai entender. A não ser que se explique para ele, mas vai demorar até que ele entenda, né? E por último, uma grande vantagem são
a prioridade dos casos de uso mais complexos, né? Ou os riscos que poderiam ser mais preocupantes são resolvidos no início, e aí minimizando o retrabalho e, consequentemente, a chance de fracasso do projeto. Então, em resumo, as vantagens que partem dos princípios do RUP poderiam ser atacar os riscos cedo e continuamente, entregar algo de valor ao cliente, focar em um software que possa ser utilizado o quanto antes pelo cliente, e aí realizar mudanças cedo, liberar protótipos de aplicação. A gente vai aprender a fazer como construir protótipos depois ao longo dessa disciplina também, utilizando até o Eclipse ou o NetBeans aí para fazer isso. Utilizar componentes reutilizáveis, ou seja, aproveitar código que já exista na empresa, pode reutilizar esses componentes e trabalhar com um time e fazer da qualidade um estilo de vida, né? Então esse seria o resumo aí das vantagens do RUP. E aí, como tudo na vida não são só flores, existem as desvantagens do RUP, né? Mas como eu falei para vocês lá no início da aula, essas desvantagens elas são condicionadas ao como você vai utilizar o RUP, né? O RUP, se bem aplicado da forma correta e num software e num projeto correto, ele vai ter só vantagens. Então a desvantagem seria a exigência de uma equipe experiente e alinhada com os processos. Então, por ser robusto, o RUP ele precisa ser bem conhecido, né? Precisa adquirir experiência com ele. Não é de um dia para outro que você vai conseguir implementar ele de forma satisfatória, com sucesso. Você vai ter que apanhar um pouquinho aí até adquirir experiência e ter sucesso com o RUP. Ele exige um bom gerente de projetos. E aí eu acho que todo processo precisa ter isso, né? Se não tiver um bom gerente de projeto, a coisa desanda e não existe processo que dê certo se tem um gerente de projetos sem experiência, né? Que não é bom o suficiente. E aí, complexo e trabalhoso para projetos pequenos. Não é tão viável você usar o RUP em projetos pequenos. Talvez não seria interessante, a não ser que você adapte muito bem esse. A gente vai ver ao longo dessa disciplina que existem adaptações do RUP para o princípio de agilidade, ou seja, com bem enxuto, né? Com poucos artefatos, focando muito mais no código do que o próprio RUP original já foca. Só que aí diminuindo as fases, diminuindo disciplinas, diminuindo artefatos, aí sim, o RUP poderia se encaixar muito bem aí em projetos pequenos, mas da forma original, da forma tradicional, da forma que não é ágil, aí sim seria um problema ou uma desvantagem o seu uso. E aí pode surgir a pergunta, né? Como o RUP é adotado atualmente? Como ele é considerado hoje? Ele é muito utilizado? Então vamos lá. Então, para que a gente entenda como é que está a situação hoje do RUP, a gente precisa conhecer o seguinte. Como mencionado no início por mim, o RUP começou em meados da década de 90, né? Como eu falei para vocês, 95 especificamente, como uma pequena estrutura de processo gerencial, voltada especificamente para a construção de software dentro do contexto de um ciclo de vida iterativo e incremental, beleza? Só que, no entanto, com o tempo, com o passar do tempo, o Rational, a Rational, né? E subsequentemente a IBM Rational, o IBM Rational, que comprou, né, a Rational, a IBM ela adicionou orientações e artefatos adicionais para estender a aplicabilidade do RUP a todos os tipos de situações. Então isso aí gerou problema. Como eu falei para vocês que ia dizer isso, né, que foi incorporado muito mais coisas ao RUP, né, com o passar do tempo, depois que ele foi comprado pela IBM. E aí foi acrescentado implementação de pacotes, projetos de manutenção, orientação específica de tecnologias, por exemplo, o J2EE de Java, tecnologias.net, tudo isso para abranger uma maior probabilidade de situações de projeto ou de perfis de projetos, para que se atenda a uma gama maior de projetos, para expandir muito mais o RUP, né, a qualquer tipo de projeto. Então, na prática, o RUP teve vários problemas com isso. O RUP tornou-se pesado e difícil de entender e de aplicar com êxito devido à grande quantidade de conteúdo que foi incorporado a ele. Outra coisa também, o RUP costumava ser instanciado ou iniciado, né, de maneira inadequada, como uma fase em cascata. Então começaram a instanciar o RUP de uma forma inadequada, ou seja, com a fase de iniciação com um grande requisito inicial, com muita ênfase, e a fase de elaboração, como uma fase de arquitetura detalhada, e a transição como uma fase de teste. Então estava se gastando muito tempo nas fases iniciais. E aí eu volto a repetir, né, pessoal? Sim, se o RUP for aplicado corretamente nas circunstâncias certas, pode ser muito eficaz. Infelizmente, porém, isso muitas vezes não acontecia.
e não acontece na prática, né, em muitas empresas. No decorrer de todo esse tempo, esse cenário aconteceu. Então, a partir desse cenário, em 2008, a IBM abandonou o suporte ao RUP como um produto. Continuou sendo dela, mas deixou de dar suporte ao RUP como um produto. Então, tudo isso em favor de um plugin dela, que seria um produto de repositório de processo, que é chamado de IBM Rational Method Composer, ou RMC. Então é um plugin, ou seja, uma ferramenta que é incorporada à utilização do processo RUP. Ou seja, a partir dessa ferramenta, né, desse software de gestão de processo, você consegue produzir todos os artefatos, acompanhar todo o processo, adaptar o processo à sua necessidade do seu projeto, da sua empresa. E aí tudo isso de forma visual e bem organizada através dessa ferramenta. E aí por isso que a IBM teve essa nova visão, né? Essa nova filosofia de processo, e aí decidiu deixar de dar suporte ao RUP tradicional como um produto dela, e aí passou a dar suporte focado nessa nova cara do RUP, né, para a IBM, que seria o IBM Rational Method Composer. Method Composer. Inclusive, no script que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem tudo que eu falei nessa aula, eu deixei um link para um site da UFPE que explica tudo como funciona esse RMC, né, essa ferramenta, e um link da IBM também, que tem toda a documentação dessa ferramenta. E aí, nessa documentação, a IBM explica como é que funciona essa ferramenta e como o processo ele deve ser encarado, né? Todas as características e orientações, prescrições para esse processo, para o RUP, né, melhor dizendo. Por trás dos panos aí é o RUP, só que modificado, né, de acordo com o que a IBM agora entende que deva ser. Então, por essas e outras razões, muitas organizações que adotaram o RUP no passado decidiram ou estão adotando ou estão decidindo, né, uma forma mais ágil de trabalhar com Scrum e XP. Então, a moda, né, de hoje em dia é Scrum e XP. O que se fala mais é o uso de Scrum e XP. Só que o Scrum não é tão recomendado por especialistas que são muito experientes na área de informática. Eu tenho acompanhado alguns, e os caras que são mais destacados, assim, mais sérios da área, eles não recomendam tanto o Scrum. Agora o XP é quase unânime a recomendação. O que está acontecendo muito, que eu comentei até no início da aula, né? O que está na moda agora, na modinha, né? Os famosos coaches. Então agora tem os coaches do Scrum, né? São pessoas que se dizem que sabem tudo do Scrum, é o que mais está acontecendo aí na área de engenharia de software. E oferecendo consultorias para a empresa, prometendo, assim, milagres para as empresas. Ó, implemente Scrum na sua empresa que eu vou te orientar e você vai ter sucesso na sua empresa. Agora, qual o problema desses especialistas, né? Foi até uma fala de Fábio Akita, de um vídeo dele, que eu achei muito interessante, que ele falou bem sobre isso, né? Vou até deixar na descrição desse vídeo o link dessa aula dele. Que ele fala, né, esses coaches aí da área de processos que estão surgindo aí, alguns são sérios, mas muitos, a grande maioria, é furada, viu? É só quer o dinheiro da empresa e tchau. Esses consultores, eles chegam na empresa, passam aí uma semana, 2 semanas, ou até pode ser um mês, e sai da empresa, e aí deixa a empresa sozinha, né? Funcionando sozinha. E aí quando dá errado alguma coisa, que a empresa vai contatar esses coaches, digamos assim, porque eles prometeram que com certeza ia ter sucesso, e aí eles vão fazer o quê? Vão jogar a culpa na empresa, que a empresa fez algo de errado. Então o que mais está acontecendo aí, não só na área de engenharia de software, mas em diversas áreas aí, está acontecendo muito isso, de pessoas que não são realmente preparadas, chega numa empresa, mas sabe articular muito bem, sabe convencer muito bem, convence a equipe, convence a empresa, depois pega o dinheiro, vai embora e se acontecer algum problema, foi culpa da empresa, não foi culpa desse profissional, entre aspas, profissional, desse coach. Então é importante saber que está existindo isso aí atualmente na área de projetos de software. E aí, como eu falei, né? Infelizmente, muitos estão descobrindo que os métodos ágeis, como Scrum e XP, mais Scrum do que XP, estão descobrindo que são inadequados para suas especificidades, pois não abordam toda a gama de complexidade. Esses processos não abordam toda a gama de complexidades enfrentadas pelas disciplinas RUP. Então, as disciplinas do RUP enfrentam uma gama de complexidades bem maior. Não estou aqui dizendo que o XP
e Scrum é mais ruim do que o Hoop, não. Até porque sim, é definitivamente possível sair do Hoop e começar com algo como Scrum e evoluí-lo para atender às suas necessidades. Mas você descobrirá rapidamente que essa é uma estratégia de mudança demorada, cara e sujeita a erros. Então, se você já está com o XP, não está dando tão certo, tente mais experiência, tente melhorar ele, né? Se você está com o Scrum, aí eu decido que muda para o XP ou para o Hoop. Não, brincadeira. Você pode aperfeiçoar também o Scrum, ter mais experiência com ele e melhorar, né? Aprender com os erros, adaptar a sua realidade e melhorar com o Scrum dentro da sua empresa. Muita empresa usa o Scrum e dá certo. Então tá aí a resposta, né? Pode ser Scrum, pode ser o XP também. Isso aí é muito polêmico, pessoal. É alvo de muita discussão. Mas eu preciso deixar para vocês aí todo esse cenário, né, de polêmicas, né? Então é isso. Diante desse cenário, né, muitas dessas empresas e especialistas também, eles estão preferindo adaptar o Hoop para ser realizado como um método ágil. Está acontecendo bastante isso aí, ou seja, com poucos artefatos. E aí eu destaco, né, duas implementações ágeis populares que derivam do Hoop, que são o AUP, o Agile Unify Process, e o Open App, ou seja, Open Unified Process. São esses dois. Ou mesmo você adotar o Hoop original lá do princípio, né, adaptando a sua necessidade, é claro, né. E aí eu enfatizo mais uma vez, pessoal, como é sempre enfatizado, né, por todos do meio educacional da engenharia de software, uma empresa, para conseguir um software de sucesso, não é obrigada a seguir tudo que é orientado ou proposto em um modelo de processo, muito menos no Hoop, pois todo o processo é apenas descritivo ou prescritivo. A chance de sucesso é maior quando a empresa adapta de forma consciente e precisa o processo às suas especificidades e ao longo da sua experiência adquirida. Então tá aí o resumo de tudo que eu enfatizei nessa aula sobre que apesar do processo ter tanta coisa, né, propor tanta coisa, tanto artefato, tanto modelo, tá aí a minha explicação resumida, que não é esse monstro todo que a gente vê na hora que estuda, né? E aí chegou o momento das minhas considerações finais, até que fim, né? Uma aula gigante do Hoop, como eu falei para vocês, isso aqui, para explicar o Hoop completo mesmo, é um curso só para isso. Então, o que é que eu poderia aqui concluir disso tudo, né? Eu poderia concluir que a área de desenvolvimento de software para sistemas de informação tem evoluído nas últimas décadas ao redor da linguagem de modelagem unificada, o ML, e também do processo unificado, Hoop, que são adotados como padrões internacionais pela OMG, né? E mesmo os métodos de desenvolvimento ágil atualmente, como o XP e Scrum, utilizam orientação a objetos como paradigma dominante também. Então é isso, esses processos, a OML, o Hoop, XP, Scrum e outros processos aí também, o Crystal Clear e o paradigma de programação orientada a objetos também, né? Tudo isso aí tem envolvido nas últimas décadas e ainda hoje, ainda atualmente, a engenharia de software. Então, basicamente, você resume aí a engenharia de software a esses produtos, digamos assim, né? Então, na próxima aula, antes de aprender sobre os processos ágeis, né, como XP e Scrum, a gente vai aprender de fato o que é isso que eu estou falando desde a última aula, o que é o processo ágil, o que é a filosofia ágil, né? Então nós vamos descobrir o que são esses métodos ágeis e as razões por trás do nome ágil, que marcou a história da engenharia de software e atualmente é o que mais tem se destacado aí na engenharia de software. Então vejo você na próxima aula.